Meu querido irmão Lindomar Coutinho, respeitável presidente do Centro Espírita Porto da Esperança em Ilhéus, na pessoa de quem, respeitosamente e com muito carinho, eu venho saudar extensivamente a todos os demais diretores dessa respeitável instituição. Minhas senhoras, meus senhores, que o grande arquiteto do universo, que neste momento nos concede a honra e o privilégio de estarmos todos reunidos pelas energias de nossos corações, que esse Pai de amor e bondade nos envolva com seu amor, com a sua luz, com a sua paz. Nesta noite, quando iniciamos mais um Jornesp, a Jornada Espírita da Esperança 2021, nós queremos agradecer inicialmente o convite gentilmente formulado pelo professor Lindomar Coutinho, na pessoa de todos os demais diretores, e para nos proporcionar a todos a oportunidade de oferecer hoje um tema muito significativo: entusiasmo, nossa relação com Deus. Portanto, nós vamos começar como professor, porque nós estamos desde ontem com 77 anos de idade, portanto, a nossa visão é muito mais diferente do que a de vocês, que podem ser meus filhos, meus netos, mas para oferecer a vocês o nosso programa de estudo, um nosso relacionamento, fazendo um diálogo com vocês e, acima de tudo, exemplificando a semeadura com os testemunhos de autores espirituais através da psicografia de Divaldo Franco e do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Portanto, nós vamos começar com entusiasmo, mas começando a nossa identificação do que é a palavra entusiasmo. Etimologicamente, a palavra entusiasmo vem do grego T-H-U-S-I-A-S-M-O-S, com acento, entusiasmos, se nós fôssemos para falar como na língua portuguesa. Ela é formada de um prefixo in ou em e mais a palavra tel, que em grego significa Deus. Portanto, a sua definição, inicialmente interpretada, é estar com um Deus dentro de si. Por que eu coloquei aí, nesse caso aí, um artigo indefinido? Porque os gregos eram politeístas, e esta palavra veio de lá. Esta temática de hoje me faz recordar 50 anos atrás, quando eu fiz um dos cursos de gerência em Brasília e quando nós fomos estimulados a ter entusiasmos em nosso trabalho. Mais de um, tanto no atendimento ao cliente, na realização das coisas. Portanto, foi a primeira vez que nós tivemos contato com a palavra aplicada efetivamente na nossa vida corporativa. Entusiasmos, que é entusiasmo em português, formada pelo prefixo e a palavra tel, Deus. Então, me lembro como hoje, o nosso instrutor dizia, é estar com um Deus dentro de si, um Deus, porque os gregos eram politeístas, poli significa muito, teístas relativo a Deus, então politeístas. Mas na vida prática, na hora que nós começamos a trabalhar com a clientela, foi-nos dado entusiasmo na seguinte significação: uma alegria intensa, viva, uma exaltação, um júbilo, para que nós possamos realmente fazer o nosso trabalho com alegria e dar a produção que o país precisava na época e ainda precisa, com os recursos financeiros de um banco oficial. Mas, para resumir, se vocês tiverem curiosidade de procurar se informar, nós temos aqui o dicionário etimológico Nova Fronteira da língua portuguesa de Antônio Geraldo da Cunha. Portanto, tudo que eu estou fazendo aqui é com base em provas mostrando a vocês, seguindo aquela orientação de minha avó que eu já falei para vocês. Quem matou a cobra mostra a cobra morta e não o pau. Portanto, nós vamos começar fazendo o nosso trabalho, buscando o venerando codificador da doutrina espírita,
Allan Kardec. Aqui está comigo aqui, a Revista Espírita de 1858, nós vamos ver aqui a edição, na página 278, quando o nosso venerando codificador, ele nos fala aqui do progresso dos médiuns, é o título do artigo. Então, ele diz, primeiro, começam o seu desenvolvimento, a educação da mediunidade de forma lenta, mas mesmo muito lento. Em outras pessoas, esse desenvolvimento, esse progresso, como ele chama, de educação ou desenvolvimento da mediunidade, é rápido, muito rápido. E em pouco tempo chega o médium a escrever com tanta facilidade e, às vezes, com mais presteza do que o faria em condições ordinárias. Aí é que o nosso codificador, então, nos informa, na página seguinte. É então que pode tomar-se de entusiasmo, esse que desenvolve rápido e se educa a mediunidade, e Allan Kardec diz, e é nisto que está o perigo, porque o entusiasmo enfraquece, e com os espíritos é necessário ser-se forte. Parece um paradoxo, diz o codificador, dizer que o entusiasmo enfraquece, entretanto, nada mais certo. E ele vai aqui explicar por quê. Disse-á, continua ele, que o entusiasmo marcha com uma convicção e uma confiança que lhe permite vencer todos os obstáculos, com o que haverá mais força, sem dúvida. Mas nós nos entusiasmamos pelo falso, tanto quanto pelo verdadeiro. E nós vamos ver aí, entusiasmados pelo Flamengo, entusiasmado pelo Vasco, entusiasmado pelo Palmeiras, entusiasmado pelo Santos, sem falar de política. E quantos se entusiasmam pelo lado errado? Por isso que ele continua. Aceitai as mais absurdas ideias do entusiasta e dele fareis tudo quanto quiserdes. O objeto de seu entusiasmo é, pois, o seu lado fraco, pelo qual podereis sempre dominá-lo. Essa é a observação de Kardec. E ele vai mais aqui. Ó. O homem frio e impassível, ao contrário, vê as coisas sem ilusões. Combina, pesa, examina de forma madura e não se deixa seduzir por subterfúgios. É isto que lhe dá força. Os espíritos malévolos sabem isso tão bem ou melhor do que nós. Sabem também empregar isto em seu proveito, em proveito deles, para subjugar os que desejam ter sob sua dependência. Felizmente, como veremos mais tarde, o mal traz em si o remédio. Então aí, olha, é só vocês continuarem para observar que esse texto é lindo e a revista aqui é rica. Quem trabalha com o desenvolvimento e educação da mediunidade e, como ele está se referindo aí, ao trabalho também de desobsessão. Está aqui para que vocês acompanhem. Nós vamos então observar agora, vamos procurar a ajuda do nosso codificador. Está aqui, o Livro dos Espíritos, edição da Federação Espírita Brasileira, tradução de Guilom Ribeiro. Vamos ver aqui, no início logo, da lei no meio, mais ou menos, na lei da adoração. A questão 649, quando o venerando Allan Kardec, ele faz a seguinte pergunta: em que consiste a adoração? E os espíritos nobres que o ajudaram na codificação respondem: na elevação do pensamento a Deus. Deste, quer dizer, de Deus, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Mas é maravilhosa a resposta dos espíritos na elevação do nosso pensamento a Deus. Mas ele continua aqui, na questão 653. Faz uma pergunta que todos nós faríamos. Precisa de manifestações exteriores à adoração? A resposta dos espíritos: a adoração verdadeira é a adoração do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Deus está acompanhando cada um dos seus filhos, que somos nós. Essa é uma observação significativa. Mas ele continua, então, na pergunta 659.
qual o caráter geral da prece? E a resposta, vejam que linda. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. A comunicação com Deus. Então, nós vamos observar hoje os 3 tipos de comunicação. Essa comunicação que nós estamos fazendo com Deus através do pensamento. E vamos oferecer agora os requisitos necessários. Já oferecemos a outra parte do nosso codificador na Revista Espírita, quando ele fala que para o trabalho da desobsessão no campo do desenvolvimento e educação da mediunidade, há de ter cuidado com o entusiasmo e não provocar. Isso nos trabalhadores, nos iniciantes. Portanto, agora nós temos um outro tipo de comunicação com Deus. Na questão ainda na questão 659, ele faz uma pergunta: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pronto, está aí bem claro para vocês não se afastarem dessa ideia. E agora nós vamos a um outro livro muito interessante. Nós temos aqui, olha, para vocês acompanharem Em Busca da Iluminação Anterior, da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo de número 6. Em todos os tempos, os emissários de Deus recomendaram o silêncio profundo, a fim de que se possa ouvir a voz de Deus e senti-lo mais intimamente. Olha o tipo de comunicação agora, silêncio profundo, para que se possa ouvir a voz de Deus e sentir Deus mais intimamente. Ainda aqui, ela diz, Deus necessita do silêncio humano. Agora na página 6, Deus necessita do silêncio humano, a fim de fazer-se ouvido por quem deseje manter contato com a sua paternidade, a paternidade dele. E aí ela continua ainda, no mesmo capítulo 6, mesmo Jesus, após atender as multidões que se sucediam esfaimadas de pão, de paz, de luz, buscava o refúgio da solidão, para que em silêncio poder ouvir Deus no santuário íntimo do seu coração. Coisa linda, não é? Vamos então agora ainda no capítulo 6. Todos aqueles que aspiram à plenitude, como todos nós espíritas e muitos milhares de cristãos também, todos aqueles que aspiram à plenitude atendem aos deveres do mundo e refugiam-se no silêncio para os colóquios com Deus, para os diálogos com Deus. Observemos como é a tipo de comunicação na questão da prece. Aí vocês vão dizer assim, mas aí o entusiasmo, calma, tenham paciência que é uma virtude. Daqui a pouco eu vou mostrar qual tipo de comunicação que se emprega o entusiasmo. Vamos continuar agora no outro livro, não, Em Busca da Iluminação Anterior. Ah, sim, vamos pegar aqui um outro, mas aqui, já tiraram aqui do lugar. Mas eu já sei aqui, Momentos de Sublimação, na página 27. Esse livro é um dos livros também de minha cabeceira. A oração é a onda poderosa de identificação que fortalece e acalma, ilumina e conforta. Orar é dispor-se a esvaziar-se de presunção e todo egoísmo para preencher-se de total harmonia. Aqui nós começamos a reforçar esse tipo de comunicação com Deus. No mesmo livro, Momentos de Sublimação, no capítulo 27, ela diz, a seguir, ou seja, de agora em diante, pensa na tua pequenez ante a grandeza da vida e torna-te humilde. Abre as comportas do sentimento para expor-se a Deus dessa forma. Humildade.
abrir as comportas do sentimento para poder expor-se a Deus. No livro Momentos de Sublimação, parece que a veneranda Carmélia, a minha nova esposa, deve ter tirado aqui do lugar, mas não tem problema. Às vezes ela observa, como é que você sabe a página? Como é que você sabe o capítulo? Assim também Galo, lá em Aracaju, me dizia, mas são 20, desde que eu conheço a Mansão, Edivaldo e Nilson, são mais de 40 anos. Desde que Joana começou a publicar o primeiro livro, eu fiquei joanista, como eu fiquei também amelista, que é de Amélia Rodrigues, e há 48 anos, vou fazer 49 agora em março, eu fiquei carmelista, porque vamos fazer 49 anos de casados. Portanto, no livro Momentos de Sublimação, no capítulo 27, a veneranda benfeitora nos diz assim: escuta a suave musicalidade e deixa-te impregnar pelas vibrações dúlcidas que ensejarão identificar-se com o divino pensamento, quer dizer, com Deus. Esse é o processo bonito. No livro, aqui está ele, esse daqui também eu adoro. Seja feliz hoje, no capítulo de número 20, está aqui marcadinho. Emoção específica de paz. Percorre o ser que ora, sempre que consegue alcançar, com a mente e o sentimento, a fonte geradora da vida, que é Deus. No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 220, é esse livro que nós acompanhamos aqui, nosso Evangelho no Lar, orientamos todos os trabalhadores da Casa de Guará, já orientamos aí no Porto da Esperança, para quando fizer o culto do Evangelho, observar que o livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, comenta cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o que nos facilita compreender o pensamento de Jesus, interpretado pela veneranda benfeitora de Joana de Ângeles, que o acompanhou em vida na sua peregrinação em todos os lugares, como Joana de Cusa. E ela escreve: a oração é a emanação do pensamento, bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. No livro Rejubila-te em Deus, também não está aqui. É o nosso teste. Hoje, agora, não sei se foi Carmélia fez para dizer, não, agora você vai mostrar, não precisa mostrar o livro, porque o pessoal sabe que você conhece Joana e muito, principalmente nesses livros mais consultados. Nós vamos consultando e aí nós vamos adquirindo. Só que eu procuro, nesta hora, contar com a inspiração dela, a quem eu suplico de todo devotamento e coração, para que eu não adultere o pensamento dela, procurando colocar as palavras e a redação conforme ela a registrou por intermédio do Divaldo Franco. Rejubila-te em Deus, capítulo 8, quando ela diz: quando desejares orar, acalma o coração e acalma as suas nascentes. Assume uma atitude de humildade e de aceitação, a fim de que possas falar àquele que é o Pai de misericórdia, que sempre providencia todos os recursos necessários à aquisição da plenitude humana. Oh, que coisa linda! Agora nós vamos voltar ao Livro dos Espíritos, da Lei de Adoração, questão 657, que é a parte da resposta dos Espíritos, a questão 657. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Vocês observaram como isso é importante e dignificante? Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. E aí nós vamos observar agora da lei divina ou lei natural, questão 642. Allan Kardec fez uma pergunta significativa. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará o homem não pratique o mal? A resposta: não.
Cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Principalmente a questão se aplica muito e comumente na omissão de socorro, que está íncita no nosso Código Penal brasileiro. Vamos agora aqui, Livro dos Espíritos, voltamos à questão de adoração ainda na questão 661, que é também parte da resposta dos Espíritos. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Nós vamos colocar de uma forma para que vocês entendam bem o roteiro que nós estamos mostrando. A questão da prece, pela sintonia, pelo silêncio, pelo amor, que como nós estamos desenvolvendo. Quanto à questão do entusiasmo, na questão mediúnica da desobsessão, Allan Kardec não recomenda. E sim, ele sugere prudência, estudo, critério. Vamos continuar com a prece. Alguém aí de vocês vai perguntar, mas por que Ari não falou ainda no entusiasmo, neste contato que nós temos para Deus? Calma. Essa agonia íntima, como diz Nielma, é uma questão que precisa ser dominada, observando o exemplo de Francisco de Assis, como está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência. Mas vamos continuar. No livro Dimensões da Verdade, esse daqui é um livro maravilhoso. Dimensões da Verdade, verdade com letra maiúscula, porque representa Deus. No capítulo 16, olha os conselhos da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Levanta-te da inércia que te vinculas impensadamente e aciona a máquina da beneficência. Olha o estímulo, deixa-te inundar da poderosa mensagem da luz e vencerás as sombras do pessimismo e da nostalgia que te vencem sem piedade, fazendo-te entender, porque para quem ama, sempre está fazendo sol. E esse sol com letra maiúscula, porque é o sol verdadeiro, a nossa estrela que nos ilumina. Eu gosto muito desse terminal, porque para quem ama, sempre está fazendo sol. Em nossos corações, na nossa mente, no nosso ser. No capítulo 22, ela diz, registrada a mensagem espírita na mente, agasalhando-a no coração, ela se derramará pelos braços em favor do mundo, como remédio benéfico e recurso libertador. Vocês estão vendo como é? Ela se derramará pelos braços em favor do mundo, como remédio benéfico e recurso libertador, ação para a caridade. E aí, quanto esse parágrafo, nesse capítulo 22, ela vai dando as informações num parágrafo e depois ela mostra a importância da caridade como deve ser feita. Portanto, ela diz nesse caso, acende a lâmpada do alfabeto na mente escura de um pequenino, de uma criança, e ele poderá descobrir o cosmo e todas as coisas que nele existem. E ela concorre com o encerramento do pensamento. Caridade antes de ele perverter-se. Vamos o outro. Adorna as mãos com as bagatelas do teu excesso, transformadas em pães e assistência socorrista, e muitos corpos revitalizados levantarão edifícios de felicidade na terra. E agora vem o efeito. Caridade antes que a enfermidade os alcance e os anule. O próximo, dilata os recursos da doutrina espírita, iluminando mentes em inquietação, e elas poderão elevar-se ao infinito banhado de luz. E a conclusão, caridade antes que a loucura se desvarie. Exercita a bondade em todo lugar, espalhando migalhas de amor, como moedas de ternura, e impedirás que o futuro se cubra de trevas ao impacto da herança ilegítima do mal. E ela conclui, olha a chave, caridade antes que a noite moral se abata, tudo tornando caos e treva. E mais outro conselho, ergue a alavanca valiosa do sustento ao fraco, na intimidade doméstica, no seu lar, e ele se levantará coroado de vigor para a conjugação do bem quando crescer. Agora vem a chave,
Caridade antes que a fraqueza e o abandono o amesquinhem perante ele mesmo. Eu acho lindo isso de Joana de Ângeles. E aí ela conclui o pensamento. Antes de tudo, caridade. Sim, caridade antes, porque o socorro, que demora em discussão e programa, chega tardio àquele que será socorrido. Vocês viram o pensamento espiritual? Por isso agora, meus queridos irmãos, nós vamos mostrar a vocês uma série de pensamentos a respeito do entusiasmo, que nós vamos entrar agora. É desse livro aqui maravilhoso, Repositório de Sabedoria, da nossa irmã Joana de Ângeles. É uma compilação que foi feita há muito tempo na Mansão do Caminho, extraindo os excertos, fragmentos de todos os livros sobre entusiasmo. E eu escolhi aqui 7 pensamentos da veneranda benfeitora. Nem entusiasmo excessivo no êxito, nem desencanto exagerado no insucesso. O livro é Dimensões da Verdade, na página 211. O outro conselho, retempera o ânimo no ardor da luta e renova o entusiasmo. O livro Espírito e Vida, página 180. O outro conselho, no labor, no trabalho a que te afervoras, esfacela a rotina das tuas tarefas e dá à tua própria pessoa entusiasmo e alegria a todos os seus quefazeres. Espírito e Vida, página 172. Fácil é o entusiasmo do primeiro impulso. Comum é o desencanto da terceira hora. Aqueles que desistem com facilidade. Convites à vida, página 111. Aqueles que entesouram o amor podem desdobrar em milhares as moedas da coragem para continuarem ricos de entusiasmo. Isso é lindo! O livro é Florações Evangélicas, um livro maravilhoso. Também já está aqui, já levaram, mas vamos, olha, a nossa veneranda nos ajuda a todos. Entusiasmo singular. Dominou um jovem com as mais agradáveis impressões que se convertiam em convites para doação total. Florações Evangélicas, página 186. O entusiasmo dinamiza o espírito de luta, mas só a maturidade favorece o espírito com os valores reais e necessários para a luta. Para cada luta, são os valores necessários para ela. A observação é interessante e por isso nós vamos acrescentar algumas outras informações aqui que vocês vão agora ter saudade aqui. Cadê ele aqui? Esse livro aqui maravilhoso que vocês todos conhecem, Fonte Viva, do nosso irmão Emmanuel, pela psicografia do querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, na página 70, quando Emmanuel diz aqui: o servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação do bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem realizar. E ele, então, nessa página, ele conclui: revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor Deus conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e de poder. Agora vocês já viram, não? A Ari está mostrando a gente, eu já descobri, que nós, na tarefa do bem, aí nós aplicamos o nosso entusiasmo, porque Deus acompanha e vê tudo. É a nossa alegria no que nós estamos fazendo. Aqui, na página adiante, 188, quando ele diz aqui: aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se busca o Pai, ajuda o teu próximo. Vocês viram? É nessa atividade, especificamente, que nós aplicamos o nosso entusiasmo de todas as nossas forças para não fugir dos compromissos que nós assumimos.
É lindo, lindo, lindo. Nós aprendemos a identificar a forma como nós nos aproximamos de Deus. No livro Segue em Harmonia, aqui nós temos ele aqui, ó. É o livro meu também que eu adoro, no capítulo de número 13. Desse modo, nunca te desvies do compromisso que assumistes com o Senhor Jesus. Antes do berço, ele te espera. Portanto, vamos acabar com essa preguiça, sair do sofá e vamos trabalhar. Porque o mundo está cheio de lágrimas e sofrimentos. Afinal de contas, é uma característica do mundo em que nós vivemos de provas e expiações. E Jesus conta conosco para, nesta fase de transição planetária, nós concorrermos para que tudo se realize dentro dos programas que ele já estabeleceu. Portanto, meus queridos irmãos, neste livro, no capítulo 12, jamais esfriar o entusiasmo e nunca te afastando do compromisso com Jesus, que te espera em triunfo após o portal da desencarnação. Segue em Harmonia, capítulo 12. Por isso, meus queridos irmãos, nós vamos concluir a nossa mensagem com uma história de Malbataan para vocês. É uma história significativa que se passa em Bagdá, e vocês conhecem, que eu já falei aí em Ilhéus também, aqui na Casa de Guará é comum, Harun al-Rashid, o califa poderoso de Bagdá. Se passa com ele. Uma vez ele estava fazendo uma recepção no seu palácio, cheio de ministros, no salão onde ele faz as suas recepções, as suas audiências, e um dia característico ali, porque havia estrangeiros, representantes, e ele então pediu aos ministros, um deles que fosse convidar um poeta Tufik, para que ali fizesse uma apresentação do seu saber, do seu conhecimento, da sua sensibilidade. Então, chamaram. O Tufik veio, apresentou-se e disse: ó representante de Alá na terra, que meu coração e os meus lábios possam te servir sempre, e fez a reverência natural. Ele então disse: ó Tufik, irmão dos árabes, era o tratamento respeitoso para o outro, irmão dos árabes. Ó irmão dos árabes, eu te convidei nesta noite por sugestão de um dos meus ministros. Era um dos ministros que não gostava de Tufik. E sem que Harun al-Rashid percebesse, o convite e a sugestão do que ele iria fazer foi desse determinado ministro. E o pobre do Tufik não sabia de nada. Mas ele disse: olha, eu vou te dar uma missão neste momento, nesta noite. E se você não atender, mostrando a sua inteligência para os nossos visitantes, você vai passar 1 ano no calabouço. Ele ficou surpreso. E aí desconfiou logo que foi alguma cama de gato que estavam fazendo, como se diz por aí, e de alguém que não gostava dele, mas ele não perdeu a serenidade. Ó ilustre representante de Alá, aqui estou eu para cumprir as tuas ordens, como um insignificante súdito do teu reinado. Ele disse: o pedido é este, Tufik. Você vai falar sobre toda a história do meu reino, todo o tempo, desde que eu assumi aqui o califado de Bagdá e as cercanias. Vai falar toda a história, sem dizer uma só palavra. Ele ficou surpreso. O Tufik, coitado, nunca tivera a oportunidade de um caso daquele. E aí, olhou para um lado ou para o outro, mas depois se conscientizou e disse: respeitável majestade, luz para os nossos olhos e os nossos caminhos, reflexo da bondade e do amor de Alá, faço e obedeço. Então comece. E Tufik veio, ficou na frente dele, olhando para o povo, e aí ele imitou a ovelha. Bé, bé, bé. O califa já começou a regalar os olhos. Depois ele deu uma volta e fez au, au, au. E aí, mais ainda, o califa ficou aqui estupefado. Daqui a pouco ele rugiu como um leão. Mas assim, uma coisa horrível. E aí o califa,
Harun al-Rashid, temeroso de passar por alguma vergonha, deu um grito e para, ô insano! Tu és louco aqui no meu palácio? Por que isso? Eu te pedi uma coisa e estás fazendo outra? E ele disse calmamente, com todo respeito, representante de Alá na terra, eu estou fazendo e obedecendo às tuas ordens. Mas como? Coloca-se o bali de uma ovelha, o latido de um cão e depois o rugir de um leão? O que é que isso representa? É muito simples, majestade. Quando começou o teu reinado, o teu procedimento era de ovelha, suave, sereno, tranquilo, e isso estimulou os seus ministros a provocarem e a criarem corrupção em todo o teu reinado, cobrando propinas, realizando coisas absurdas, desonestas. E todo o povo começou a se rebelar contra o Senhor. Por isso que nessa fase eu coloquei o balido das ovelhas para representar a tua mansidão diante dessas corjas de ladrões que compunham o teu ministério. Depois, quando Vossa Majestade descobriu tudo isso, foi fiel ao Alcorão e às leis vigentes, determinando que todos fossem punidos sem consideração. Isso aí era um procedimento de uma fidelidade às leis e ao Alcorão, uma fidelidade canina, por isso que eu coloquei os cães latindo. E todo o povo se orgulhou da vossa direção, da vossa administração, porque viu que tomou atitudes severas. Mas depois, quando houve progresso, o teu reinado começou a enriquecer, os teus inimigos ficaram de olhos avarentos e começaram as invasões nos povoados mais pertos. Foi aí que o Senhor agiu como leão. O mugir do leão representa isso. Tomou as atitudes severas, reuniu seu exército e lançou as suas garras poderosas, dizimando todos os seus inimigos e voltando a paz e harmonia no teu reino. Harun al-Rashid ficou satisfeito, todos bateram palmas e ele disse, tu fique, você receberá agora 5.000 moedas de ouro por fazer tanta elegância na identificação do meu reinado até hoje. Assim também, meus queridos irmãos, essa história representa o roteiro que eu fiz para vocês hoje. Vocês aprenderam que para orar a Deus, nós temos de nos portar como as ovelhas, mansas, no silêncio, com toda emoção, com todo amor, com todo sentimento. É nesse sentido que nós devemos proceder nas nossas orações. A nossa comunicação é assim feita. Na segunda parte, com Allan Kardec, vocês observaram que o entusiasmo não é propício para as reuniões de desobsessão, nem de educação e desenvolvimento da mediunidade. Nós temos de seguir, ter fidelidade a Allan Kardec em todos os tempos, porque espiritismo sem Allan Kardec não é espiritismo. É nesse sentido que a representação do cachorro cabe à fidelidade canina a Allan Kardec. E terceiro, quando nós temos o trabalho de sabendo, como disse Emmanuel, que o nosso próximo é a ponte que temos para chegar a Deus, nós temos de fazer ações de beneficência, ações de caridade, e é preciso que tenhamos o entusiasmo, o rugir dos leões em nosso peito, para que possamos, com a força leonina, subjugar, controlar os nossos impulsos negativos, para que haja paz e harmonia nas nossas realizações, dignificando esse amor que nós temos ao ferido de Jesus, esse amor de misericórdia, para que possamos ir ao encontro de Deus, conduzidos pelas mãos daqueles que agradecem todas as dádivas recebidas, que tem a sua origem e trânsito em nossos corações e nas nossas ações. Por isso está aí os 3 procedimentos unidos nessa história, para que vocês não esqueçam, não abandonem nunca o trabalho da caridade e do amor do próximo. É preciso que nós tenhamos o nosso coração dedicado, sem fugir nunca daquilo que nós assumimos antes desta reencarnação, e honrando Jesus com a nossa mansidão, com a nossa fidelidade e, acima de tudo, com a nossa coragem, a nossa fé, para que a nossa força jamais se abata diante da jornada que nós realizarmos,
ao encontro daquele que chora, daquele que sofre, daquele que grita, daquele que tem fome, daquele que tem sede e precisa de amparo, consideração e luz para suas vidas. Que sejamos nós, esse que representa Jesus na terra, fazendo refulgir a imagem dos ideais daqueles que querem, em nome de Jesus, ver essa terra disciplinada e transformada no planeta de regeneração. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, envolva todos nós com seu infinito amor e, como o Pai Francisco de Assis nos disse, que ele nos faça um instrumento da sua paz, do seu amor e da sua luz. Que assim seja, meus queridos irmãos. Que Deus os abençoe. Que a nossa Mãe Maria Santíssima cubra todos vocês com muitas bênçãos, estendendo o seu manto de amor, envolvendo os seus corações de muita paz. Sigam com Deus e que esse evento seja maravilhoso e o aprendizado especialmente feito com amor, como Lindomar e Leana e Jorge, representando a toda a diretoria, sabem fazer sempre. Deus, Jesus e Maria os envolvam com a ternura e amor de misericórdia. Que assim seja.